Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez é com alegria que eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar a igreja para abrirmos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Neste domingo nós estamos ministrando esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 14 ao 22. Como nós temos praticamente públicos diferentes nos três cultos, então nós estamos ministrando nos três cultos o mesmo texto e esperamos em Deus que o Senhor possa estar aplicando essa palavra aos nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14 ao 22. O tema da mensagem será a mesa do Senhor versus o banquete dos ídolos. A mesa do Senhor versus o banquete dos ídolos. 1 Coríntios 10, 14 a 22. Por favor, abra aí a sua Bíblia e vamos ler e esperamos em Deus que o Senhor fale ao nosso coração. Já faz um tempo que eu vinha estudando esse texto, meditando sobre ele, já tinha conversado com alguns irmãos aqui da nossa igreja sobre a profundidade desse texto. É um texto profundo, é um texto que tem gerado muito debate entre os exegetas, é um texto difícil de interpretar, eu reconheço isso e sei disso, e eu espero em Deus que, à medida que nós formos lendo, o Espírito Santo de Deus possa nos abrir o entendimento, possa nos dar discernimento, possa aplicar essa mensagem no nosso coração. A minha oração é que todos nós saiamos daqui nesta tarde conscientes de que Deus falou conosco e do quanto esse texto é importante, oportuno, atual e relevante para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, 14 a 22, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude, que nos oriente e que nos abra a porta à palavra, que nós saiamos daqui transformados e impactados
pela palavra do Senhor. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez estamos diante desse texto tão precioso, mas ao mesmo tempo tão profundo e singular para as nossas vidas. Ó Deus, nos dá o discernimento necessário. Concede-nos luz e intrepidez para ministrar a Tua palavra com fidelidade ao coração do Teu povo. É com temor e tremor que nós chegamos diante do Senhor, suplicando pela Tua bênção nas nossas vidas. Fala ao nosso coração, Senhor, mais uma vez, a partir da exposição desse texto sagrado. Que haja salvação, que haja livramento, que haja conversão aqui, que haja mudança de vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado e extrair dele aqui as lições para a nossa vida. O tema que nós demos para a mensagem é a mesa do Senhor versus o banquete dos ídolos. Acredito que é um tema que vem resumir muito bem o que esse texto quer dizer. No culto da manhã nós demos um tema que foi a Santa Ceia e suas implicações socio-religiosas, também baseado nesse texto. E demos uma ênfase sobre esse tema. Para a gente entender o texto que acabamos de ler, a gente precisa entender o texto no seu contexto mediato e imediato. Nós precisamos ver o todo para poder chegar nesse texto. A carta aos Coríntios, você sabe muito bem, é uma carta extremamente importante para a vida da igreja, porque é uma carta eclesiológica, é uma carta que trata de assuntos relacionados à vida da igreja, à comunidade, à vida da igreja do Senhor. A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, tendo em vista as demandas da igreja lá na cidade de Corinto, que era uma cidade rica, uma cidade importante, uma cidade portuária. Interessante que ela tinha 2 portos, e pelo fato dela ter 2 portos e ela ser uma cidade rica e importante para o contexto da época, ela tinha um fluxo de pessoas oriundas de todo o mundo da época, que passavam por Corinto. Ali tinha uma igreja de Deus e Paulo escreve essa carta. E quando você lê a carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo está lidando com alguns problemas. Capítulos 1 a 4, Paulo está lidando com o problema da divisão na igreja. E ele vai escrever esses capítulos para chamar a atenção para esse tema da unidade. Capítulos 5 e 6, Paulo está tratando com outro problema naquela igreja, que era a falta de disciplina, que eu até havia pensado em tratar desses 2 capítulos hoje, mas vai ficar para outra oportunidade. Ali Paulo está chamando a atenção daquela igreja para os pecados que existiam no meio dela e a falta de disciplina da igreja em relação aos membros faltosos. Um jovem que estava possuindo a mulher do seu próprio pai, irmãos que estavam levando para os tribunais seculares outros irmãos na fé, e no capítulo 6, jovens da igreja que estavam se deitando com prostitutas e dizendo: o que é que tem a ver? Não tem nada a ver, não tem nenhum problema, tudo me é lícito. E Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Capítulo 7, Paulo vai chamar a atenção para problemas relacionados com o casamento. Na verdade, ele vai responder algumas perguntas
da igreja, uma carta que foi enviada para ele, com algumas perguntas sobre casamento. Casamento, divórcio, novo casamento, sexualidade. Ele vai tratar sobre viuvez, sobre solteirice, sobre noivado. Ele vai tratar sobre todos esses assuntos, celibato, capítulo 7. Capítulo 8, 9 e 10, que é a parte que nós estamos inseridos aqui, que o nosso texto está inserido, Paulo está tratando basicamente de um tema que pode ser resumido em 2 palavras: liberdade cristã. Capítulo 8, 9 e 10, Paulo está tratando de uma situação muito interessante que acontecia na cidade de Corinto. Tem algo específico daquela cidade, mas que diz muito respeito a nós nos dias atuais. O que acontecia? Corinto era uma cidade cosmopolita, era uma cidade rica, uma cidade grande, próspera, uma cidade que tinha uma população mista, e pelo fato de ter gente ali de todos os lugares, ela também era uma cidade extremamente pagã. O paganismo graçava em Corinto. O paganismo fazia parte da vida daquela cidade. Você tinha ali templos pagãos, como o templo de Afrodite, templo de Apolo e tantos deuses da mitologia grega, do panteão romano. Você tinha ali o paganismo desenfreado naquela cidade. E as religiões pagãs, elas tinham uma característica muito interessante. Ela misturava religiosidade com imoralidade, sacrifícios com imoralidade. Por causa dos deuses da fertilidade, então você tinha, por exemplo, nos templos pagãos, essa mistura de religião e promiscuidade e imoralidade. Você tinha, por exemplo, no templo de Afrodite, as chamadas prostitutas cultuais, que eram aquelas sacerdotisas que vendiam o seu corpo, que se prostituíam, e com isso davam lucro ao templo da deusa, e também acreditavam que fazendo isso, estavam como que fazendo um sacrifício pelas colheitas, pelas plantações, e por aí vai. O grande problema é que muitos membros da igreja de Corinto vieram do paganismo. Muitos membros da igreja de Corinto frequentaram os templos pagãos, frequentaram esses ambientes pagãos, e a pergunta é: eu sou crente em Cristo, eu agora sou uma nova criatura, e como fica a minha relação com os meus amigos que são descrentes, que são pagãos e que ainda continuam no paganismo? Como deve ser a minha relação com eles? Por exemplo, uma das coisas que acontecia nos templos é que se levava animais para serem sacrificados, ou carne de animais para serem sacrificados diante dos ídolos, e parte daquela carne, daquele animal, era sacrificada, e a outra parte ficava com os sacerdotes. E imagine um montão de sacrifícios sendo feito, carne sendo colocada para os sacerdotes, e os sacerdotes não davam conta de comer toda aquela carne que era trazida para o templo, carne de primeira, animais sem nenhum defeito. O que os sacerdotes faziam? Eles pegavam aquela carne que eles não davam conta de comer, e eles vendiam aquela carne nos mercados, nos açougues. Então, um cidadão de Corinto, quando ele ia no açougue comprar carne, provavelmente aquela carne que ele estava comprando tinha vindo de um templo pagão. Era muito provável que aquela carne viesse de um templo pagão que tinha sido oferecida a um ídolo. E aí, um crente pode comer uma carne que foi oferecida a um deus pagão, a um ídolo?
Um crente ia visitar um amigo, ou era convidado para um almoço, para um jantar, e aquele amigo dele era pagão, talvez aquela carne que estava sendo oferecida, aquela comida que estava sendo oferecida, foi consagrada ao Deus pagão lá, ao ídolo. E aí, o crente come essa carne ou não come? Então havia na igreja de Corinto um problema sério, que os irmãos não estavam sabendo lidar com essa liberdade cristã que eles tinham agora em Cristo Jesus. Eles são livres em Cristo Jesus, mas eles não estavam sabendo lidar com essa nova vida. Como é que o crente se comporta no contexto social em que ele está inserido, principalmente quando esse contexto está eivado de paganismo, de práticas religiosas ou de coisas que vão de encontro à palavra de Deus? Como é que ele se comporta? Como é que ele deve viver? Então havia na igreja de Corinto 2 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos fortes. É Paulo quem chama assim. Era aquele grupo que se achava com um conhecimento acima da média, que tinha um conhecimento da palavra de Deus acima dos demais, que olhavam para si como sendo pessoas experimentadas, criteriosas, sábias, fortes, conhecedoras da palavra de Deus, e que diziam: o ídolo não é nada, não existe um ídolo, não existe um Deus pagão, só existe um Deus verdadeiro. Então, eu não tenho nenhum problema de ir no mercado, ou de ir na casa de alguém, ou de até mesmo ir num templo, e ali eu comer uma carne que foi sacrificada a um ídolo. Havia o outro grupo. O outro grupo era aqueles irmãos fracos, que não tinham tanto conhecimento como os outros, ou pelo menos aquele primeiro grupo achava que eles não tinham, e que eles diziam: não, eu vim do paganismo, eu já vim do mundo, e hoje eu sou crente em Cristo, liberto em Cristo, sou uma nova criatura, eu não posso mais viver nem perto dessas práticas pagãs. Eu não posso comer dessa carne que é sacrificada a ídolos, eu não posso frequentar um templo pagão, eu não posso ir para uma festa pagã, porque eu sou crente em Jesus, eu sou uma nova criatura. Eles não estavam tendo uma visão unificada na igreja com relação a esse ponto. O que Paulo vai fazer? Paulo vai dizer: meus irmãos, o que está acontecendo entre vocês, é preciso que a gente trate de forma bíblica, de forma teológica, doutrinária, para que vocês entendam muito bem o perigo que a igreja, que cada um de vocês estão correndo. A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: esse texto aqui, que nós acabamos de ler, que está dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está tratando de comida sacrificada aos ídolos, de participação na mesa dos ídolos, no banquete dos ídolos, no templo, ele trata de um assunto que resume tudo isso. Qual é o assunto? Idolatria. O ponto aqui, culminante dessa passagem, é que Paulo está chamando a atenção para o problema da idolatria no meio do povo de Deus, na igreja de Deus. Por isso que ele começa dizendo, no versículo 14, olha como é que diz o texto, com a Bíblia aberta, e vamos lendo e procurando entender. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo está dando uma ordem para aquela igreja. Não é uma opção. Paulo não está aqui solicitando àqueles irmãos que, se eles quiserem, se eles estiverem de boa vontade. Não, ele está dando uma ordem.
clara, contundente, específica para aquela igreja: fugir da idolatria. E a grande questão é, como é que Paulo pode dar uma ordem dessa para uma igreja cristã? Porque se eles são cristãos, se eles são crentes em Jesus Cristo, eles não poderiam, não deveriam ser idólatras. Essa ordem aqui é como que esteja fora de contexto. Porque quando a gente pensa em idolatria, o que vem à nossa mente é imagens. Em um templo, ou alguém se curvando diante de uma imagem. Mas idolatria é muito mais além disso. O tema idolatria é muito mais profundo do que simplesmente nós acharmos que está tratando de uma imagem. E o que estava acontecendo aqui era exatamente um problema de idolatria. E Paulo vai dar essa ordem para a igreja de Corinto. Meus irmãos, fugir da idolatria. Mas Paulo, como assim? Como é que a igreja está sendo seduzida para a idolatria? Olha como é que o texto começa, meus irmãos, que é muito interessante. Primeiro ele diz assim: portanto. E esse portanto aqui chama a nossa atenção para o que ele acabou de falar no texto anterior. Você nunca pode desprezar um portanto, um por isso, mas. Você nunca pode desprezar essas palavras. O que é que Paulo disse anteriormente para chegar nesse portanto? E que a partir de agora ele vai concluir o seu raciocínio e vai exortar aqueles irmãos a fugir da idolatria. O contexto é o capítulo 8, 9 e o capítulo 10. Lá no capítulo 8, ele está tratando sobre os irmãos que estavam comendo comida sacrificada a ídolos e que diziam que não tinha nada a ver, só que com isso eles estavam escandalizando os irmãos mais fracos. E aí Paulo vai dizer, abrindo o capítulo 8, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Não é porque você tem conhecimento que você é melhor do que os demais. Você tem que ter cuidado, porque muitas vezes o conhecimento torna você orgulhoso. Você tem que ter conhecimento, não é pecado ter conhecimento, mas você tem que regar esse conhecimento com amor. E qual é o ponto que Paulo quer chegar? É que aqueles irmãos que tinham conhecimento que o ídolo em si não é nada, que foi Deus que criou a vaca, que foi Deus que fez a carne, e que eu comendo a carne com ações de graças, eu não estou tendo nenhum problema. Aqueles irmãos que tinham esse conhecimento, essa teologia, eles estavam escandalizando os irmãos mais fracos, que não tinham esse conhecimento, que tinham vindo do mundo, que tinham vindo do paganismo, e que eles não conseguiam entender aquilo ali. Então Paulo disse: olha, tenham cuidado, porque o conhecimento, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Se eu comer carne escandaliza o meu irmão, eu não comerei mais carne. Eles são fortes, eles têm conhecimento, eles são a turma da prateleira de cima, mas se aquilo que eu estou fazendo, mesmo eu tendo consciência de que aquilo ali não é pecado, não é errado, mas o meu irmão fraco, ele vai se escandalizar e ele pode até se desviar por causa daquele comportamento que eu estou tendo, então, como eu sou forte, como eu tenho conhecimento, eu posso abrir mão daquilo que é legítimo, mas que pode levar o meu irmão a pecar. Então Paulo diz: se comer carne escandaliza meu irmão, não como mais carne. Esse é um princípio que a gente está precisando aprender nos dias de hoje, porque às vezes a gente diz assim: não, o que eu faço da minha vida ninguém tem nada a ver, e eu não estou nem aí se o irmão se escandaliza, se o irmão, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É a cultura pós-moderna. Porque Paulo vai dizer que o ídolo nada é, que não existe isso mesmo, e que quando você come com ações de graça não tem nenhum problema,
mas o problema é quando escandaliza o seu irmão. Só que quando chega no capítulo 10, parece que Paulo está entrando em contradição com tudo que ele disse no capítulo 8 e com o que ele vai dizer no final aqui do capítulo 10. Porque Paulo diz que o ídolo nada é, que não tem problema você comer com ações de graça, mas quando chega aqui, Paulo vai dizer para aqueles irmãos e vai dar uma exortação para aqueles irmãos que eles devem fugir da idolatria, e ele vai bater pesado na vida daqueles que estavam participando da mesa do Senhor e participando da mesa dos ídolos. Aí a questão é, Paulo não está se contradizendo? Não. Uma coisa é você chegar numa casa, e Paulo vai dar a regra aqui no final do capítulo 10, e você ir almoçar na casa do irmão de uma pessoa, de um descrente. Aquela pessoa não é crente, ela não serve a Deus, ela não adora a Deus, e você vai comer na casa dela, mas de repente ela consagrou aquela comida a um ídolo, a um deus pagão, e você não pergunta se aquela comida foi sacrificada ou não, se houve uma cerimônia religiosa ali ou não, você simplesmente dá graças a Deus e come. Uma coisa é você ir no mercado e comprar uma carne, e Paulo diz, não pergunte de onde veio a carne, se veio do templo pagão ou se veio direto lá do matadouro para o açougue. Simplesmente vá, compra a carne, chega em casa, dê graças a Deus e coma. Outra coisa bem diferente, é um crente da igreja de Corinto sair da sua casa para ir participar de uma festa pagã, de um banquete pagão, e ali ele não só estava escandalizando os irmãos fracos na fé, mas Paulo vai dizer que agora ele está pecando sim, não só por escandalizar o irmão na fé, mas ele vai dizer, porque agora ele está se associando com os ídolos. E o problema não é o ídolo, porque o ídolo em si nada é. O problema é quem está por trás daquele ídolo, que Paulo vai dizer são demônios. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. E esse é um dos textos, como eu disse, mais profundos da carta aos Coríntios. É por isso que você não vê os pastores pregando sobre ele, porque ele é difícil. E eu vou mostrar aqui algumas coisas dele que é extremamente difícil. E eu creio que é um dos textos mais atuais para a vida da igreja. Porque ele vem colocar para nós as balizas, os limites, até onde nós podemos viver a nossa vida social, até onde nós podemos experimentar daquilo que esse mundo nos oferece, até onde nós podemos viver e experimentar da cultura, daquilo que o mundo está colocando diante de nós. Qual o limite? Qual o limite? Até onde eu posso ir? E eu não vou estar pecando contra o meu Deus, nem tampouco eu vou estar me associando com demônios. Até onde eu posso ir? Era essa a questão. E os irmãos de Corinto não estavam sabendo lidar com isso. Não estavam sabendo. Então Paulo diz assim, portanto, e esse portanto está ligado aqui ao verso 13, olha o que diz aí o versículo 13, por favor. Ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele está ligado ao versículo 13, mas não só ao versículo 13, está ligado ao início do capítulo 10 e ao exemplo que Paulo vem tratando. O que é que ele vem tratando aqui no início do capítulo 10, do verso 1 ao 13? Ele chama a atenção para a história do povo de Israel, para a vida do povo de Deus, que foram tirados do Egito, que foram libertos, que foram batizados na nuvem e no mar, e que quando estavam no deserto, eles começaram a ter ambição pelas coisas desse mundo. E eles começaram a ser atraídos pelos deuses, pelas coisas deste mundo. E Deus matou aqueles israelitas no deserto. Quando eles abraçaram
os ídolos deste mundo, a idolatria, Deus tirou a vida deles. Eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles começaram a amar as coisas deste mundo. Eles começaram a praticar as obras daqueles povos ali, da região onde eles estavam, e Deus havia dito que eles não fizessem. Começaram a adorar os deuses daqueles homens, e com isso eles colocaram Deus à prova. Paulo diz: não coloquem Deus à prova, porque de uma só vez Deus matou 23 mil, está aqui no início do capítulo 10. O que Paulo está dizendo é que Deus odeia a idolatria. Deus odeia quando o seu povo se mistura com pagãos, quando o seu povo começa a adorar ídolos mudos, quando o seu povo começa a praticar as obras dos pagãos. Deus odeia a ponto de exterminar o seu povo no deserto, aquele povo que cometeu idolatria e que afrontou a santidade de Deus. Porque idolatria é você tributar honra, é você tributar louvor a coisas, a seres, a pessoas e não a Deus. É você desviar o foco, a atenção de Deus para outras pessoas, ou para coisas, ou para ídolos. Aí Paulo diz: isso está escrito aqui para nos servir de lição. Isso está escrito aqui para nos fazer enxergar que Deus é aquele que não pode ser posto à prova. Então, cuidado com a idolatria. Deus vai dar o escape. Quando vocês estiverem sendo atraídos para o mundo, para os ídolos desse mundo, Deus vai dar um escape, vai dar um livramento. Deus não permite que você seja tentado sem dar o livramento. Só que você não pode descansar só nesse livramento. Você tem que fugir. Da parte de Deus, Deus dá o livramento. Da sua parte, fuja. Corra de tudo aquilo que afronta a santidade e a prioridade de Deus na sua vida. Porque Deus não pode ser posto à prova. Por isso que Paulo está dizendo: portanto, baseado no exemplo do povo de Israel que foi punido, portanto, meus amados. E veja que ele está chamando a atenção da igreja, ele vai exortar a igreja, ele vai bater firme, ele vai dar uma bordoada aqui na igreja firme. Mas ele está falando também com amor, é um pastor falando: meus amados, eu amo vocês, mas o que vocês estão fazendo, vocês estão cometendo idolatria, e vocês não têm noção do que Deus já fez com o seu povo lá no deserto. Deus matou o seu povo. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fugir da idolatria. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui deve nos fazer tremer as bases. Esse texto aqui é um texto que deveria estar na cabeceira da sua cama. Você está olhando para ele, meditando, vendo em várias versões, estudando e dizendo: Senhor, me ajuda a entender esse texto para que eu não cometa esse erro. Porque se Deus não poupou o povo de Israel, não pense que Deus vai poupar a mim e você. Não pense. Se nós cairmos no pecado da idolatria que está sendo condenado aqui, se nós formos cobiçar as coisas deste mundo, se nós dividirmos a glória que deve ser somente para Deus, e nós dividirmos com os demônios, mesmo de forma inconsciente, que era o que estava acontecendo aqui com esse povo, nós podemos pagar um preço muito alto. Agora veja como é que Paulo diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aí ele diz: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Há uma controvérsia aqui entre os exegetas se Paulo está reconhecendo que aqueles irmãos eles são criteriosos, ou em outras versões eles são sábios, eles são pessoas de conhecimento, ou se Paulo está aqui ironizando com aqueles irmãos.
Ah, vocês são sábios, vocês são criteriosos, vocês têm muito conhecimento, vocês são os fortes. Pois é com vocês que eu quero falar. Eu estou falando como a criteriosos, como a pessoas sábias. Vamos fazer de conta que vocês são sábios, que vocês conhecem muito bem de cultura, de cosmovisão, que vocês conhecem muito bem os limites entre a relação do crente com o mundo. Vocês sabem muito bem. Vocês entendem tudo de redimir a cultura, falando numa linguagem mais teológica. Vocês entendem tudo, vocês já leram livros e mais livros, vocês já ouviram palestras e mais palestras. Pois bem, é com vocês que eu quero falar. Vocês que sabem o que é graça especial, graça comum, vocês que já leram tudo sobre redimir a cultura, vocês que já leram tudo sobre cosmovisão, vocês que olham para si diante do espelho e dizem: eu tenho conhecimento, eu sou criterioso, eu sei muito bem diferenciar as coisas. Será? A idolatria é algo tão sutil, meus irmãos, que a gente pode cair nela até de forma inconsciente. Paulo diz: falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu vou dizer para vocês agora. Ele agora vai chamar esses fortes, esses que se achavam sábios, conhecedores, ele vai chamar eles à responsabilidade. Aí ele vai dizer: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus para trabalhar a mente de Paulo dessa forma. Veja, Paulo está tratando de idolatria, esse é o tema geral. Ele está tratando de uma situação sócio-religiosa dentro daquela igreja, daquela comunidade, de irmãos que eram crentes, mas que por serem cidadãos da cidade de Corinto, e por Corinto ser uma cidade eivada de paganismo, não viam nenhum problema de participar das festividades pagãs, e de comer na mesa dos ídolos, de estar ali diante daquelas festividades. E Paulo vai chamar a atenção deles, trabalhando o significado da ceia. E a partir do significado da ceia, Paulo vai aplicar para a vida social deles e dizer: olha isso aqui. Vocês que são criteriosos, olha isso aqui. Primeiro, porventura, o cálice da bênção que abençoamos. O que seria o cálice da bênção? E principalmente essa palavrinha aqui que diz que abençoamos. Aqui tem uma discussão que é do tamanho de um trem entre os exegetas. Porque o que seria esse cálice da bênção? Ele está falando da ceia. Ele está falando dos elementos da ceia. Só que ele chama esses elementos de o cálice da bênção. E ele diz que abençoamos. Só que a palavra na língua grega, essa palavra para abençoar, ou bendizer, ou também louvar, ela tanto pode ser traduzida aqui como o cálice da bênção que nos abençoa, ou o cálice abençoado, como ela pode significar o cálice da bênção pelo qual nós damos graças, nós louvamos, nós bendizemos ou nós abençoamos. Abençoar aqui é no sentido de agradecer, de louvar, de gratidão. Daí, por exemplo, na Igreja Católica, a Santa Ceia chama-se Eucaristia. Por quê? Baseada aqui.
porque a palavra aqui pode ser traduzida muito bem como o cálice da bênção que nós agradecemos, que nós manifestamos a gratidão. Calvino entendia que o ponto aqui não é gratidão pura e simplesmente. A gratidão está aqui nessa expressão, que abençoamos. Mas Calvino entendia que Paulo está falando aqui de algo muito mais profundo. É o cálice que nos abençoa, ou que nos traz a bênção, e é por causa disso que nós agradecemos a Deus. De onde é que Paulo está tirando essa imagem aqui? Paulo está tirando essa imagem, provavelmente, dos jantares ou das festividades judaicas, principalmente da festa da Páscoa, que a família reunia, aí se tomava o primeiro copo de vinho, depois o segundo copo, e o terceiro copo, antes da refeição, era chamado de o cálice da bênção, porque era aquele cálice que o anfitrião ele levantava e ele dava graças a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo aquilo que Deus havia feito por eles. E aí tomava esse cálice e em seguida tinha-se a refeição. Por isso que Paulo inverteu aqui. Você está vendo que primeiro Paulo fala do cálice para depois falar do pão? A ceia, a ordem é primeiro o pão, depois o cálice. Mas aqui Paulo primeiro fala do cálice para depois falar do pão. Então esse cálice da bênção, ou esse cálice que é a fonte da nossa bênção, esse cálice que não só nos abençoa, mas que nós agradecemos a Deus por ele, Paulo diz, não é a comunhão no sangue de Cristo? Ou seja, quando nós tomamos o cálice, esse cálice da bênção, e nós damos graças a Deus, nós temos diante de nós, não é um cálice de vinho pura e simplesmente, é um meio de graça. Nós estamos diante de um sacramento. E ele nos abençoa. Por que ele nos abençoa? Porque quando nós tomamos o cálice, esse cálice da bênção, nós temos comunhão com o sangue de Cristo, com a pessoa de Cristo. Vai vendo o que Paulo está dizendo aqui. Aí ele diz, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que é que Paulo está trabalhando aqui, meus irmãos? É a mesma imagem. Quando eu pego o pão, e eu parto esse pão, e eu participo do pão da ceia do Senhor, eu estou tendo comunhão com o corpo de Cristo. Eu estou sendo parte, a palavra aí é koinonia, é participante, cúmplice, associado aqui. Ou seja, a ceia não é algo tão simples quanto parece. E aqui, meus irmãos, esse texto aqui dá margem para aquelas interpretações da ceia. Lembra? Primeiro, transubstanciação, a visão católica. Eles vão dizer, baseado nesse texto, que o que Paulo está dizendo aqui é que esses elementos é de fato o corpo e o sangue de Jesus, porque quando nós nos alimentamos desses elementos, nós estamos nos alimentando e tendo comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Então, aí a transubstanciação. Os luteranos entendiam que Cristo está em, com e sob a consubstanciação. Os zwinglianos, eles entendiam que é simplesmente um memorial. Mas aqui Paulo não dá essa ideia simplesmente de um memorial. Porque se é simplesmente um memorial, eu não sou partícipe, eu não tenho uma comunhão. Quando eu tomo esse elemento aqui, então é simplesmente um memorial, não tem nada de comunhão aqui com o corpo de Cristo ou com o sangue de Cristo. E Calvino dizia que a ceia, os elementos da ceia, Cristo está presente real e espiritualmente. O que Paulo está colocando para nós
é que quando a igreja se reúne para tomar a ceia do Senhor, a igreja não está simplesmente comendo um pedaço de pão e tomando um pouquinho de vinho. É pão e vinho. Mas esse pão e vinho, uma vez que nós oramos e que nós pedimos para que o Senhor separe eles do uso comum, e nós nos alimentamos dele espiritualmente, isso manifesta em nós essa comunhão, essa união mística entre Cristo e a sua igreja, manifestada no cálice e no pão. Daí, os reformadores e a igreja protestante, de um modo geral, sempre ter valorizado o culto de ceia, porque o culto de Santa Ceia é o culto onde nós temos elementos materiais que mostram para nós essa presença real e espiritual de Cristo na sua igreja. Os teólogos se debatem, principalmente os nossos irmãos batistas e alguns assembleanos, eles olham para esse texto, eles veem o que Paulo está dizendo aqui, mas eles querem dizer que esse mistério que está sendo colocado aqui não seria os elementos em si, mas a cerimônia de ceia em si. Mas nós acreditamos que seja os dois, não só quando a igreja está reunida, porque Paulo vai dizer no verso seguinte, mas os elementos do pão e do vinho, uma vez consagrados, eles trazem para nós essa comunhão do sangue e do corpo do Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a ceia não é pura e simplesmente um ajuntamento social uma vez por mês. Daí a ceia não pode ser jamais celebrada de forma online. Daí não existe, por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil acertou muito bem, os teólogos da nossa igreja, graças a Deus, eles bateram pesado agora na pandemia, quando pastores, inclusive presbiterianos, de forma inadvertida, e indo de encontro à palavra de Deus, chegaram a celebrar a ceia de forma online. Cada um na sua casa, com um pedacinho de pão, vai lá e toma a ceia do Senhor. Não pode. Porque a ceia, olha o que diz o verso seguinte aqui. Porque embora muitos, somos unicamente um pão. Olha que coisa extraordinária. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Por que a ceia não pode ser online? Porque a ceia, ela fala dessa diversidade e ao mesmo tempo da unidade da igreja de Deus. Embora muitos, quando nós vamos participar dos elementos, daí eu entender que Paulo aqui não está falando só da cerimônia, ele está falando dos elementos. Embora sendo muitos, quando nós participamos dos elementos da ceia, nós estamos participando de um único pão. Foi um único pão aqui partido, para toda a igreja. Isso fala da diversidade e da unidade. Embora muitos, participamos de um único cálice. Então nós temos comunhão com Cristo e nós manifestamos essa unidade da igreja de Deus como um só corpo. O corpo de Cristo. Daí, meus irmãos, não pode ser realizado em casa. Porque quebrou o princípio. Como é que um irmão lá do outro lado da cidade, ele comprou um pão e ele comprou o vinho lá. O outro do outro lado comprou outro pão e outro vinho. E cada um nas suas casas agora vai tomar a ceia individualmente. Quebrou o princípio, porque o princípio é um pão, um vinho, para unir todos aqueles que estão em torno dessa mesa. Para você ter uma ideia, nos tempos idos, as igrejas, e hoje, é claro, com a pandemia e com essas questões de higiene, fica mais difícil. Mas nos tempos idos, o que as igrejas faziam? E nessa época de Paulo era feito assim, você pegava um único pão, os diáconos, os presbíteros lavavam as mãos e começavam a partir aquele pão, e aquele pão era distribuído para a igreja. Isso falando da comunhão que existe da igreja com Cristo, dos irmãos entre si. Nós somos um só pão, um só corpo.
As igrejas reformadas, por exemplo, Dr. Augusto Nicodemos, ele conta uma experiência interessante, que ele foi pastor da Igreja Reformada Suíça, lá em São Paulo, e ele conta que a ceia lá era celebrada com um cálice só. As igrejas reformadas, elas geralmente faziam a ceia com um pão sendo partido para todo mundo, às vezes até se pegava o pão, colocava aqui na frente, e os irmãos vinham, cada um tirava um pedaço do pão para tomar a ceia, e um cálice só. É claro que muitas pessoas iriam ficar assim, meu Deus, principalmente agora na pandemia não tem condições, mas para mostrar o símbolo, o significado da ceia, que está falando dessa união com Cristo, do corpo de Cristo. Sim, pastor, mas onde é que Paulo quer chegar? Onde é que Paulo quer chegar? Olha o que ele diz. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Se você olhar os sacerdotes em Israel, os sacrifícios eram levados e eles podiam comer daquele sacrifício. Uma parte era oferecida, a outra parte ficava para o sacerdote. Eles comiam do altar. Comendo do altar, eles estavam tendo comunhão com aquele sacrifício. Eles estavam participando daquele altar, daquele sacrifício, daquela cerimônia. Quando você entra numa igreja evangélica e você participa de um culto de Santa Ceia, você pode ser até incrédulo, mas você está participando, você está se associando, você está fazendo parte daquilo ali. É claro que se você não está em comunhão com Deus, e se você não é uma pessoa que está na presença de Deus, você está participando para a sua própria condenação, mas você está participando. Não tem como ficar neutro. Paulo diz, olha, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Aí ele vai dizer, aí ele joga a bomba. Ele construiu o pensamento, o argumento, e por isso que eu disse que só o Espírito Santo para fazer isso, e agora ele joga a bomba. Que digo, pois? Vamos lá, moçada. Vocês que se acham conhecedores, vocês que entendem de cultura, de relação entre cultura e fé cristã. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo já está prevendo que aquela turma ia dizer, sim, Paulo, mas o ídolo, ok, a ceia eu entendo. Quando eu estou tomando a ceia, Cristo está presente espiritualmente de forma real na ceia. Eu sou calvinista, Paulo. Eu creio nisso. Eu sei o significado da ceia. Eu sei a importância da ceia. Mas o ídolo não é nada. Qual o problema de sentar numa festinha pagã e comer uma carninha que foi assada ali, foi sacrificada aos ídolos, mas está ali, qual o problema? Paulo disse, que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados com os demônios. Olha que pancada Paulo deu naquela galera. Paulo está dizendo assim, vocês entenderam a ceia? Sim, ok. Pois bem, muito embora o ídolo não seja nada, muito embora aquilo ali nós tenhamos consciência que não tem nenhum valor, não significa absolutamente nada, o problema não é o ídolo em si ou a carne, porque quem criou a carne foi Deus que criou a vaca. O problema é quem está por trás de tudo isso, e quem está por trás de tudo isso são
demônios. O que leva os homens à idolatria e ao paganismo, o que leva os homens a adorar Afrodite, Apolo, Esculápio, o que leva os homens a sacrificar aos deuses pagãos, são demônios que levam. E eu não quero que vocês, a igreja de Deus, estejam associados, olha a palavra que Paulo utiliza, associados aos demônios, é a mesma palavra. Ter comunhão, estar associado, participar da mesa dos demônios. Que pancada Paulo deu naquela galera. Porque eles estavam dizendo, não tem nada a ver, é a turma do nada a ver. Qual o problema, Paulo? Eu não deixei de ser cidadão de Corinto, eu quase que dizia corintiano, mas eu não deixei de ser cidadão de Corinto. Eu fui convidado por um amigo para uma festa, e eu não vou fazer feio com meu amigo, é uma festa da empresa. Então, Paulo, eu sei que isso aí não significa absolutamente nada. Paulo diz, sim, mas o que está por trás são demônios levando as pessoas a cometerem idolatria contra Deus, a viverem num paganismo cego, que afronta a santidade de Deus, e eu não quero que vocês se associem com eles, porque ele já mostrou o exemplo anterior. Quando o povo de Israel cobiçou e associou-se com os pagãos, Deus matou o povo de Israel no deserto. Aí olha o que Paulo está dizendo aqui. Não podeis, preste atenção, meus irmãos, por favor, não sou eu, não é a minha vontade, não é a minha ideia, é a palavra de Deus. Se você é crente, a sua consciência está cativa à palavra de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, para mim e você. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice da bênção, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo está dizendo é a igreja de Corinto. Vocês aí que se acham fortes, vocês que se acham com muito conhecimento, vocês não podem jamais, vocês não deveriam jamais estar no domingo da igreja participando da ceia, tendo comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, e depois estarem assentados na mesa dos demônios. Não façam isso. Aí ele diz por quê? Ou provocaremos zelos no Senhor? Será que nós vamos provocar zelo no Senhor? E a palavra aqui ela poderia ser traduzida também como ciúme no Senhor? Como é que Deus fica vendo um filho seu, que foi comprado, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que foi eleito antes da fundação do mundo? Como é que Deus fica e Deus se sente vendo um filho seu, no domingo participa da mesa do Senhor, toma o pão e o cálice, que representa para nós e que traz para nós essa presença real e espiritual de Cristo? Como é que Deus fica agora, você tomando o cálice do Senhor, o pão do Senhor, você tendo essa comunhão com o Senhor, e no outro dia você está envolvido com práticas pagãs? Como é que Deus se sente? Você está envolvido com ídolos, com paganismo, com coisas que desagradam a Deus. Como é que Deus se sente? Ele diz, cuidado para você não estar provocando a Deus e produzindo no Senhor zelo, ciúme. E ele conclui dizendo assim, somos acaso mais fortes do que ele? Será que você tem noção do que você está fazendo? Porque quando você sai do templo da igreja lá de Corinto, ou das casas, das reuniões dos cristãos, acabou de participar da ceia,
e passa em um templo pagão ou em uma festa pagã e se assenta com os pagãos e começa a participar com eles e associa-se àquela comunidade ali, você está afrontando a Deus. Aí ele diz: acaso você é mais forte do que Deus? Porque Deus vai se levantar contra você. Porque Deus vai bater de frente com você. Aí ele diz no verso 23, e o restante do capítulo vai trabalhar muito bem as implicações. Ele vai dizer assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E se você olhar na Nova Almeida ou na NVI, não sei como é que está na NVT, mas essa expressão, todas as coisas são lícitas, ela é colocada entre aspas. Se você olhar lá no capítulo 6, você vai ver uma relação muito grande entre o capítulo 6 de Corinto, o final do capítulo 6 e esse capítulo 10. Você vai ver um paralelo, porque Paulo vai falar lá de novo de coisas lícitas. E essa expressão, todas as coisas me são lícitas, não é Paulo que está dizendo. Por isso que na NVT, ou não sei na NVT, na Nova Almeida, assim, está lá entre aspas, porque não é palavra de Paulo, é dos coríntios. É eles dizendo assim: Paulo, todas as coisas me são lícitas. Eu sou livre em Cristo. Qual o problema? Aí Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Era o mesmo argumento do capítulo 6. Aqueles jovens da igreja que estavam se envolvendo com mulheres prostitutas, eles diziam assim: todas as coisas me são lícitas, Paulo. O estômago não foi feito para os alimentos e os alimentos para o estômago. O argumento deles, lá no capítulo 6, do 12 ao 20, era: olha, Paulo, sexo é uma necessidade fisiológica. Assim como eu tenho necessidade de comida, porque o meu estômago foi feito para os alimentos e o alimento foi feito para os estômagos, eu tenho órgãos sexuais que foi feito para exercer a sexualidade. Então, qual o problema? Todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo vai dizer: o problema é que o corpo de vocês não foi feito para prostituição, mas para a glória de Deus. E quando vocês pegam o corpo de vocês, que foi comprado com o sangue de Cristo, e vocês se relacionam sexualmente fora do casamento, ou vocês se unem com uma prostituta, vocês estão levando Cristo para um ambiente de pecado. Porque se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou extensão desse corpo de Cristo, quando eu me deito com uma prostituta, quem é que está se deitando com ela? Cristo. É o mesmo argumento aqui. Se nós somos um com Cristo, no cálice e no pão, somos um corpo em Cristo, quando eu entro no templo pagão, quem é que está entrando? Em Cristo. Quando eu saio da igreja e vou para uma festa mundana, quem é que está entrando na festa mundana? Cristo. Eu não sou corpo de Cristo. É esse o argumento de Paulo. A questão aqui é a união mística. É teologia sendo trazida para a prática. Teologia não é só para discutir. Teologia é para mudar a nossa vida. Eu sou um com Cristo. Então, se eu sou um com Cristo, se eu estou unido a Cristo, se eu sou o corpo de Cristo, aonde eu vou, Cristo está indo. E isso tem implicações tão tremendas para a nossa vida. Sabe por quê? Quando você senta para assistir um filme, quando você vai ao cinema, quem é que está assistindo aquele filme? Com você? Ou em você? Cristo! Aí eu pergunto: se você tivesse consciência de que Cristo está com você e Ele está, você assistiria determinados filmes? Você leria determinados livros? Você escutaria determinadas músicas? Você faria determinadas coisas? Pois bem, Cristo está com você e em você, porque você é corpo de Cristo. Então Paulo diz: como é que eu posso pegar o corpo de Cristo e unir a uma prostituta? Ou como é que eu posso pegar o corpo de Cristo e unir a os ídolos pagãos? Então ele diz:
Todas as coisas me são lícitas? São, mas nem todas convêm, porque agora eu sou um com Cristo. Qual é o ponto aqui, meus irmãos, para a gente concluir e participar da mesa do Senhor? O que Paulo está falando aqui, como eu disse, é extremamente atual, é extremamente relevante para a nossa vida. A visão que nós temos da ceia, a visão que nós temos da nossa união com Cristo, vai determinar o que nós falamos, o que nós vemos, para onde nós vamos, o que nós fazemos. Vai revolucionar a nossa vida. E o que Paulo está colocando aqui é: nós não podemos estar associados a demônios. Ah, mas não tem nada a ver, parece ser uma coisa insignificante. Qual o problema? Uma carne colocada numa mesa, assadinha? Sim, mas por que aquela carne está ali? O que está por trás daquilo ali? Qual o objetivo daquela cerimônia? Quem é que está conduzindo aquelas pessoas a fazer aquilo ali? Eu estava vendo o Dr. Carlos Oswaldo Pinto, que foi um dos grandes exegetas do nosso país, escreveu 2 livros preciosos de introdução à Bíblia, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. Era um batista, e para mim foi um dos melhores expositores desse texto que eu li. E Dr. Carlos Oswaldo Pinto, ele era diretor do Palavra da Vida, né? Ele era um dos líderes do Palavra da Vida. Ele disse assim: esse texto tem implicações sérias, a ponto de a filosofia do Palavra da Vida é exatamente fundamentada nisso aqui. Por que que o fundamentalismo americano era contra a cinema, a teatro e a tantas e tantas coisas que hoje se tornou tão comum para nós? Porque eles viam o perigo de você estar associado a demônios ou a práticas pagãs. A práticas pagãs. Por que que Paul Walsh e a turma que é mais da linha dele, por exemplo, não gostam de cinema ou de outras coisas que a gente acha tão normal, tão simples, tão inofensivo? Porque eles têm medo de, entrando por essa área tão inofensiva, eles possam estar caindo em paganismo e em idolatria contra Deus. Sabe por quê? Você vai para o cinema assistir um filme, você está lá assistindo o filme, e tem gente que engole tudo que está lá, e a gente sabe que não existe neutralidade. Aquele filme ali, ele está passando uma mensagem, ele tem uma filosofia, ele tem uma ideologia, ele tem uma religião por trás. E se você não julgar aquilo ali à luz da palavra de Deus, você pode estar engolindo veneno e defendendo coisas que a palavra de Deus não defende. Você está cometendo idolatria. Porque quem pode estar por trás daquela produção tão bonita, tão inofensiva, pode ser demônios. O filme em si tem um problema? O desenho animado? A música? Não. Mas o problema é o que está por trás. Quem está produzindo? O que ele está fazendo? Esse texto tem implicações, por exemplo, nas nossas festas folclóricas, pagãs, e que a própria igreja evangélica brasileira, a cada dia mais tem aderido sem nenhum tipo de reflexão ou filtro. No mundo se tem o São João, para celebrar as colheitas, e aí criou-se o ídolo. Aí a igreja não pode fazer a mesma festa pagã, aí diz assim: vamos fazer o São João com Cristo. Mas a associação é a mesma, meu irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Natal. Natal é uma festa cristã? De onde? Aonde é uma festa cristã? E tantas coisas que o paganismo ou que o secularismo vai a cada dia colocando nas igrejas, e que a gente vai aderindo sem nem ter noção de que estamos nos distanciando de Deus. Eu queria que você saísse daqui nesta tarde refletindo sobre esse texto, meu querido.
e que você avaliasse, como eu disse, o que você está vendo, o que você está lendo, o que você está ouvindo, os lugares que você frequenta, as festas que você frequenta. Está associado a quê? Está associado a quê? Como é que você pode participar da ceia do Senhor ou de um culto de louvor e adoração ao Senhor e 2 horas depois você está numa boate? Ou está numa festa mundana? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode levar Cristo para uma mesa de bar ou para uma boate? Como é que você pode fazer isso? O pastor Hernandes foi pregar uma vez numa igreja em São Paulo e ele falou sobre mais ou menos esse assunto. E aí uns jovens da igreja chegaram depois do culto, botaram o dedo na cara dele e disseram: nós não aceitamos esse tipo de pregação aqui, nós somos jovens, nós temos que viver a nossa vida. Qual o problema de no sábado à noite a gente ir para uma balada, tomar uma cervejinha, ficar, e qual o problema? E pastor Hernandes disse que olhou para aquele rapaz que era o mais afoito da turma e disse assim: não tem nenhum problema se você fizer baseado em 2 coisas. Ele disse o quê? Como diz lá em Colossenses, se você for para aquela boate ou balada, em nome do Senhor Jesus, e se você for, para a glória de Deus. Se você estiver lá e você botar na sua cabeça assim: eu estou aqui em nome de Jesus, e você estiver lá no meio da galera, e você dizer assim: eu estou glorificando a Deus, você pode ir. E ele foi embora. Passou uns anos, ele foi pregar naquela igreja. Uma mãe chorando chegou e disse: pastor, eu não sei o que o senhor disse para o meu filho naquele dia, mas a vida do meu filho mudou completamente. Meu filho não tinha comportamento de crente. Meu filho ia para a igreja, mas ele saía da igreja, ele vivia como qualquer mundano. Mas depois daquele dia que o senhor disse alguma coisa para ele, meu filho chegou em casa e agora ele ora, ele lê a Bíblia, nunca mais ele foi para as baladas, nunca mais ele foi fazer as coisas do mundo. Hoje ele é um servo de Deus, trabalha na casa do Senhor, vive fazendo a obra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui, você que está assistindo, olhe para esse texto e se pergunte: será que eu não estou me associando com demônios, com práticas pagãs, com práticas pecaminosas? Eu dizia pela manhã aqui, olha os nossos aniversários das nossas crianças. São os personagens bíblicos ou personagens do mundo? Olha as séries da Netflix que você mais gosta: feitiçaria, licenciosidade, coisas que contrariam a palavra de Deus. Qual é o seu personagem preferido no cinema? Harry Potter? Você tem tudo? Você acha que Deus está feliz com isso? Ah, não, mas eu sei diferenciar. Será que sabe mesmo? Ah, não, pastor, mas é cultura, e nós temos que redimir a cultura. E nesse afã de redimir a cultura, tem muita gente se lameando na cultura, abraçando o lixo do mundo e dizendo que está redimindo, quando na verdade ele é que está sendo influenciado e transformado pelo lixo do mundo. Pelo lixo do mundo. Cuidado. Você é um com Cristo. Você é noiva de Cristo. Eu citei um exemplo hoje pela manhã de um artista dinamarquês chamado Albert. Ele esculpiu a imagem de Jesus. Ele fez uma imagem de Jesus e dos 12 apóstolos que é conhecida no mundo inteiro. Até o Vaticano fez uma réplica. A original está em museu na Dinamarca, mas o Vaticano e outras entidades fizeram réplica dessa escultura dele de mármore, de tão perfeita que é a escultura de Cristo com os apóstolos. E aí, após ele ter feito essa escultura, alguém procurou ele para esculpir uma imagem de um deus pagão, de Vênus, ou não lembro agora. E a resposta dele foi: as mãos que tocaram no corpo de Cristo não podem se misturar com ídolos pagãos. Eu não posso fazer essa escultura.
É claro que eu não estou apoiando aqui imagem de escultura não, meu irmão. Eu estou pegando a filosofia da frase dele. O que ele está querendo dizer, e é o que Paulo está dizendo aqui: se você faz parte do corpo de Cristo, se você está associado a Cristo, tem comunhão com Cristo, você não pode se misturar, se associar com aquilo que não pertence a Cristo. Está claro? Ou precisa por legenda? Vamos orar para a gente participar da mesa do Senhor? Ó Pai,